convido os irmãos a abrirmos o texto da palavra de Deus, em Filemon, capítulo único, os versos, a partir do verso 8. E nós vamos ler até o 14. Filemon, os versos 8 ao 14. E diz assim o texto sagrado: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sabendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te, em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Nós vemos aqui a sabedoria do Evangelho do Senhor Jesus Cristo na reconciliação. Vemos isso retratado no modo como Paulo lidou com esta situação entre Filemon e Onésimo. E é interessante esta epístola porque ela é a mais pessoal de todas as epístolas de Paulo. Aqui ele abre o coração efetivamente. E podemos começar esta mensagem pensando naquilo que é, talvez, uma das maiores dificuldades da vida cristã, que não está em discernir o que é certo, mas em fazer o que é certo de forma certa. Das maiores dificuldades. Muitos conflitos não se agravam porque falte verdade. Está lá a verdade, mas porque a verdade é aplicada sem sabedoria prática. Não porque falte justiça, mas porque a justiça ela é exercida sem o tempero da graça. E esse é o maior, talvez, desafio para nós crentes em Jesus, que buscamos a maturidade cristã e a cada dia sermos semelhantes ao nosso Mestre, o nosso Senhor. A reconciliação bíblica, ela não é apenas um dever moral a cumprir, mas ela é uma obra, eu diria, delicada do coração, que pode ser profundamente ferido quando se recorre à pressão, à culpa ou à autoridade mal exercida. E nós vamos verificar aqui que a autoridade não é negada, mas ele a exerce com sabedoria. Ele não apela para a culpa, mas para o exemplo de Cristo. E ele não faz pressão, mas ele procura gerar uma boa atitude em resposta à verdade e à justiça ensinada na palavra de Deus. E é precisamente neste ponto, então, quando lemos aqui os versículos 8 ao 14, que este tema da reconciliação, da sabedoria na reconciliação, se mostra de forma extraordinária e de forma atual, ou seja, extraordinariamente atual para nós, este texto, porque o apóstolo encontra-se aqui diante de uma situação concreta, de uma tensão real, e talvez aqui até mesmo potencialmente explosiva, porque basta nós analisarmos este cenário com detalhes, situando o texto no seu contexto, porque nós temos aqui um senhor cristão, nós temos um escravo fugitivo, e nós temos uma ofensa real. Paulo está preso na sua primeira prisão em Roma,
quando envia essa carta a Filemon. Mas ele enviou outra carta à igreja de Filemon, a carta aos Colossenses, que no capítulo 4 passa uma mensagem clara de que havia essa estrutura funcionando lá. Havia senhores e escravos naquela comunidade. E ele precisa agora lidar com um dos líderes daquela igreja. Portanto, tem aqui um senhor cristão, um escravo fugitivo, uma ofensa real e uma relação, portanto, que estava quebrada. Então, Paulo poderia resolver este problema rapidamente, como vemos a partir do versículo 8, de forma clara, utilizando a sua autoridade apostólica. Ele próprio reconhece isso, no entanto, ele escolhe um outro caminho, que não seja o caminho rápido demais, o caminho baseado na sua ordem, decreto e autoridade, mas ele segue o caminho da sabedoria do Evangelho aplicado à reconciliação, à necessidade da reconciliação. Portanto, o ponto central para nós aqui, lendo esses versículos, ele é claro e ele é incontornável. O Evangelho ensina-nos a procurar, a buscar a reconciliação, não pela imposição da autoridade, mas pela persuasão do amor de Cristo, do amor cristão, do amor revelado na pessoa de Jesus. Note o versículo 8, a autoridade legítima que escolhe não se impor. Porque aqui diz o texto, Paulo aqui inicia, portanto, com uma afirmação, talvez aqui surpreendente, porque ele inicia dizendo, ainda que eu tenha em Cristo plena liberdade para te ordenar o que convém, ou seja, eu tenho essa autoridade para te ordenar a resolver essa situação, ele não segue esse caminho. O apóstolo, então, não começa por negar a sua autoridade apostólica, mas ele, na verdade, ele afirma com muita clareza, portanto, ele tem a autoridade real, ele está afirmando a sua autoridade, que é legítima e derivada de Cristo. Aliás, quem nega a autoridade intermediária, quem nega isso, nega a autoridade de Deus. Se eu disser, por exemplo, porque Deus estabeleceu o governo sobre os cidadãos, o pai sobre os filhos, pastores sobre o rebanho, Deus estabeleceu essa ordem. E se eu digo, não há ordem sobre mim, é direto, eu vou direto assim para o Todo-Poderoso, e não há nenhuma ordem, nenhuma estrutura, nada que se posicione acima de mim. Se um policial mandar eu parar, eu acelero. É perigoso, viu? Nos Estados Unidos, então, cuidado. Porque note que a nossa ideia de autoridade, ela foi contaminada pelo pecado. E essa ideia de rebelião contra a autoridade. Mas Paulo está dizendo, eu tenho essa autoridade que Cristo me deu. Então, toda a autoridade que decorre de Cristo, estabelecida na Escritura, ela, na verdade, a autoridade última é a do próprio Deus. Porque se eu nego essas esferas inferiores, se eu recuar, eu vou negar a própria autoridade de Deus, que estabeleceu ordem nas coisas. E Paulo está a dizer, não, eu tenho sim essa autoridade. Mas o cristianismo, então, analisando dessa forma, não é, portanto, anárquico. Então, esqueça dessa ideia de anarquia, porque ela não tem lógica na estrutura da fé cristã, como ela está revelada na palavra de Deus. Deus governa o seu povo por meio da autoridade ordenada, estabelecida e reconhecida. E Paulo poderia, com toda a legitimidade, então, emitir um decreto dizendo, Filemon, estou mandando aí Onésimo, recebo assim, 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 ponto final, tá bem? Ele poderia ter feito isso. Mas é precisamente aqui que a sabedoria do Evangelho se manifesta. Porque ele não usa essa autoridade. Ele tem, mas não usa. Ele poderia ordenar, mas ele não faz. E isto é sinal que não é sinal de fraqueza, como alguém pode pensar, ou de hesitação, ou de relativismo moral, mas é sabedoria espiritual moldada pelo Evangelho. Ou seja, a autoridade cristã atinge a sua maturidade, ela cresce mais e se torna mais elevada quando ela sabe quando não se impor.
Ele pede, podendo mandar. Ele procura influenciar, ao invés de dar um decreto, porque ele quer chegar mais longe do que uma obediência externa, de que uma conformação forçada. Ele quer que isso brote de um coração quebrantado, que vai no final glorificar a Cristo. Ele quer levar Filemon a Cristo, e não a ser obediente por uma ordem. Portanto, Paulo aqui, ele compreende algo fundamental: a reconciliação verdadeira exige mais do que obediência exterior. Para nós, seres humanos, para nós, de um modo geral, a obediência exterior, ela é suficiente. Eu dei uma ordem, todo mundo tem que estar aqui em tal horário, todo mundo está lá, então tá bom. Não importa se está todo mundo revoltado, se estão com cara feia, não importa, está aqui na hora que eu mandei, ponto final. Para nós isso basta, para Deus não. Cumprir um ritual de oração, naquele horário, mesmo que eu esteja assim, eu não tenho vontade nenhuma de estar aqui, eu não quero fazer isso, Deus não vai receber essa oração, vai? Deus não vai aceitar essa disposição do coração. Então, Paulo quer ir mais longe, porque uma ordem poderia produzir, então, conformidade, mas a ordem não pode produzir, não produziria amor. Então, poderia até resolver um conflito de forma formal, mas não iria restaurar, portanto, a relação de forma plena. Poderia garantir um comportamento correto, mas não podia transformar o coração. E Paulo quer ver a transformação do coração. E aqui então aprendemos um princípio essencial para a vida da igreja: nem tudo que é legítimo é pastoralmente sábio. Quando lemos um texto como esse, somos confrontados com princípios do Evangelho. Não tem como correr. Há momentos em que o uso da autoridade, ainda que correto, pode sabotar o próprio objetivo que nós pretendemos alcançar. O Evangelho então não elimina a autoridade, não caia nesse erro, mas submete-a a um propósito maior, ou seja, a restauração do coração. Esse é o objetivo aqui de Paulo para com Filemon. Portanto, se usas a verdade nesse caso, se nós usamos a autoridade para dominar e não para restaurar, portanto, quem faz isso não compreende a autoridade cristã. Ainda que quem faz isso não compreendeu ainda a sabedoria por detrás do Evangelho na aplicação da verdade cristã, porque eu posso entender teoricamente, sem compreender como aplicar essa verdade de um modo que produza frutos e provoque a mudança. Note agora os versículos 9 e 10, porque aqui temos o apelo ao amor como uma força transformadora. Pode parecer até utópico, pode parecer ingênuo, de algum modo crédulo, acreditar no poder do amor num mundo em que parece que o amor está se esfriando cada vez mais. Contudo, o que nós vemos aqui no verso 9, Paulo prossegue com palavras aqui que revelam, para mim, o ponto central da mensagem: prefiro, todavia, rogar por amor. Portanto, Paulo acreditava no poder do amor de Deus, no poder do amor de Cristo para tocar no coração dos pecadores, sobretudo dos seus irmãos em Cristo. Então aqui está o coração do texto. Paulo substitui a linguagem da ordem pela linguagem do apelo, e ele faz por uma razão clara: o amor. Por amor, como diz aqui o texto. Esse verbo rogar revela o quê? Humildade. Ele pode mandar e está rogando. E a motivação, ela é declarada explicitamente. Então, Paulo aqui não está abdicando da verdade, ele escolhe o caminho que melhor serve à verdade. Ou seja, qual é o caminho que melhor vai servir à verdade? Ele pode mandar, como pode rogar. Qual é o resultado final? O que eu quero é aquele objetivo. Então, ele segue o caminho que vai atingir aquele objetivo. O amor cristão, portanto, não é sentimentalismo e não é também fraqueza moral. Ah, você é assim porque você é um fraco. Eu não sou fraco, eu sou uma pessoa forte. Eu não me rendo a essas coisas, a esses sentimentalismos. Na verdade não é isso, é a aplicação elevada da verdade ao coração humano.
Paulo, ele de fato é um cristão, ama Filemon, ama Onésimo, e Paulo quer que a mesma relação que ele tem com Onésimo seja uma realidade entre Onésimo e Filemon. Ele quer ver essa profundidade de amor na igreja onde ele é membro, na igreja que ele convive, na igreja que ele ama, que é a igreja de Colossos. E ele apresenta-se como o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Então, ele não manipula Filemon com linguagem emocional, ele não está aqui com manipulação emocional, mas ele revela aqui vulnerabilidade para Filemon. Primeiro ele pode mandar e não manda, ele roga, e depois, ao invés de mostrar força, ele está mostrando o seguinte, ele não está apelando, quando ele fala, eu, o velho, o prisioneiro, ele não está assim, tenha dó de mim, Filemon, eu sou um velhote, pá, eu estou preso, receba-o, por favor. Não é assim que ele está a fazer. Ele está a mostrar aqui que ele é vulnerável, ele fala como alguém marcado pelo sofrimento, pela fidelidade e pelo custo do discipulado cristão. Filemon, quem fala aqui é o velho, preso por cumprir, por fazer a vontade de Deus e por ser leal a Cristo e ao Evangelho. Eu levo tão a sério isso, Filemon, que eu estou preso, hein? E eu sou mais velho. Então Paulo, o velho, que está preso por essa mensagem, pede, faça isso por amor. Note o ponto, ele está levando o Filemon a uma compreensão elevada do custo do discipulado. E no verso 10, Paulo introduz Onésimo de uma forma pastoral. Rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Que linguagem bonita. Nós não temos por hábito chamar a liderança de pai, pai para aqui, pai para ali, e atacamos muito quem faz isso com base num texto, uma palavra de Jesus, a ninguém chamais pai, senão o pai que está no céu, mas há um sentido de discipulado em que a linguagem paternal aparece, gerei nas minhas algemas, que governe a igreja, que governe a igreja como governa a casa, ou seja, porque quem não governa bem a sua casa não pode governar a igreja. Então essa linguagem doméstica de paternal existe, tá bem? Eu não quero ser chamado de padre, por favor, mas é uma linguagem bíblica que está sendo utilizada. Paulo aqui olhou para Onésimo não como um bandido que fugiu, mas como um filho na fé, alguém da família. Ele é filho. A linguagem aqui é a linguagem de regeneração espiritual. Esquece daquele escravo, ele agora é um filho de Deus. Porque aqui vemos que o Evangelho cria relações novas, que transcendem, portanto, categorias sociais, categorias históricas, legais. Este agora é um filho de Deus, porque ele se arrependeu, creu em Cristo, nasceu de novo, ele foi gerado de novo. E aqui então vemos a lógica do Evangelho. Quem foi gerado pela mesma graça, deve ser tratado à luz dessa mesma graça. Fomos de novo gerados pela graça de Deus, e devemos tratar os outros, gerados de novo, pela mesma graça que recebemos. Então Paulo está aqui a preparar o coração de Onésimo para olhar para Filemon, não apenas como alguém que falhou gravemente. Alguns teólogos como Charles Ryrie, que escreveu inclusive várias obras, teólogo do Dallas, saudoso, falecido, ele conclui que provavelmente ele roubou alguma quantia em dinheiro ao fugir para Roma, e portanto a situação não era muito fácil, ele falhou gravemente, mas Paulo está a rogar aqui para que ele seja recebido como alguém que foi transformado pelo Evangelho. E se há alguma dívida, põe na minha conta. As coisas devem ser reparadas, meus irmãos. O Evangelho não anula a dívida, no sentido em que eu agora não preciso mais resolver essa situação. Precisa sim. O perdão é claro, o perdão é dado, mas a reparação e a restituição é uma demonstração de arrependimento. Portanto, deve haver essa disposição, e Paulo não está a negar a dívida. Paulo está dizendo assim, olha, ele agora já não é mais aquele, ele nasceu de novo. Receba-o como irmão e não como escravo, como irmão.
E se tem alguma dívida, põe na minha conta. Note os versículos 11 ao 14. A liberdade da obediência voluntária. Esse é um ponto importante aqui. Paulo aqui, então, não suaviza o passado de Onésimo, ele não suaviza, mas ele escreve com honestidade. Noutro tempo, te foi inútil. Pesado isso, né? Uma pessoa foi inútil no outro tempo. Mas agora é útil a ti e é útil a mim. Então, Paulo gostaria muito de reter Onésimo lá com ele. Então, o Evangelho, ele não apaga a história da pessoa, redefine o futuro. Apaga no sentido assim, não, ele não fez aquilo não. Fez, sim, fez. Mas o Senhor transformou. E ele tem uma nova vida. Então, a graça, ela não minimiza o pecado, ela transforma o pecador. Onésimo, ele não é apenas perdoado, ele é renovado. O que era inútil tornou-se útil, tornou-se frutífero. E aqui encontramos, então, uma das grandes esperanças do cristianismo bíblico. Ninguém está preso à antiga identidade quando a graça de Deus intervém. Pode parecer que é impossível que aquela pessoa, irmão, que o irmão conhece, que está a evangelizar, alguma vez mude. Pode ser, irmã, que a luta lá em casa é grande, ou com o filho, ou com, às vezes com o cônjuge, ou com alguém próximo no trabalho. Pode parecer impossível, mas a mesma graça que nos transformou, a mim, a irmã, também transforma o maior dos pecadores. Quando Deus, ele já declarou nova criatura, e aqui está uma advertência para nós, porque há alguns que têm alguma dificuldade com o poder do Evangelho, até anunciam o Evangelho, mas não praticam, não é? Isso é complicado, porque quando Deus declara que uma pessoa é uma nova criatura, mas tu insistes em repetir a acusação antiga, não estás a proteger a santidade, mas a negar o poder libertador da cruz. Portanto, se o Evangelho que nós pregamos, ele não liberta o pecador da condenação, então não é o Evangelho da graça de Deus. Porque o Evangelho da graça de Deus liberta o pecador. A cruz revela a gravidade do pecado, porque para perdoar teve que morrer o Filho de Deus. Então mostra a justiça. Lá é onde a justiça e a misericórdia se encontram. Portanto, revela a gravidade do pecado e também revela a grandeza do perdão de Deus. Portanto, desprezar qualquer deles é negar o Evangelho. Se eu desprezo a gravidade do pecado, eu desprezo o Evangelho. Se eu desprezo a grandeza do perdão, eu desprezo o Evangelho. Uns caem num lado, outros caem no outro. Uns caem na libertinagem. Não, isso não é grande pecado, não, está tudo bem. Não é assim. E outros caem no legalismo, não importa o que você faça. Eu sei muito bem o que você fez há anos atrás. Estão sempre a trazer à tona o passado da pessoa. Ah, você quer fazer isso? Ah, mas eu sei o que você fez. Mas eu estou arrependido. Pois é, todo mundo diz isso, né? Dá para perceber? Se Deus já perdoou, se Deus transformou, mas continuamos a acusar, então o nosso problema não é zelo pela santidade, mas é incredulidade do poder da graça de Deus em transformar. Porque alguns escondem a sua incredulidade. Eu não acredito, pastor, que Deus possa mudar uma pessoa. Eu acho que isso não é possível. É porque eu li um livro, foi como eu disse aqui agora há pouco na classe dos jovens, eu li um livro do Maslow, eu li Roger, eu li esses grandes psicólogos e que dominam o comportamento humano. Eu li bastante sobre behaviorismo, Skinner e tantos outros na psicologia, e descobri que não, é assim mesmo, um pau que nasce torto, não tem jeito. Bom, talvez este que está a dizer isso é um pau torto, é uma pessoa torta, que ainda não foi endireitada pela graça de Deus, é uma alma ainda não redimida, mas não podemos negar a realidade da transformação que Deus faz. Não mudamos de personalidade, não viramos outra coisa, mas há uma ruptura entre a velha vida e a nova vida, tem de haver, caso contrário, nem deveria ser batizado, nem deveria ser membro da igreja. Nós somos bastante democráticos e generosos, não é? Mas a mudança tem que ser nítida, não é perfeição,
mas é uma quebra de rotina das coisas deste mundo, da vida de entrega aos pecados para uma vida nova em Cristo Jesus. Portanto, ao enviar Onésimo de volta, Paulo ele abre mão de algo até precioso, porque note o que ele vai dizer no versículo 12: eu te envio, que é como se for o meu próprio coração, é algo estimado, precioso para ele. Ele perde um companheiro útil, uma pessoa altamente estimada, alguém que servia no contexto da prisão. Então, o que significa isso? Porque a reconciliação bíblica, ela não se faz apenas com palavras bonitas, palavras caras, ela implica um custo pessoal. Promover a reconciliação envolve custo. O Evangelho chama-nos a perder algo para que os outros sejam restaurados. Perdoar não é fácil não, irmãos. Não é. A reconciliação, segundo o Evangelho, ela nunca é barata. Ou alguém paga o preço com o amor sacrificial, ou a comunhão vai continuar quebrada. Porque tem uma dívida. Existe uma lógica nas coisas. Não, a pessoa não merece. E não merece mesmo. E não vai passar a merecer. Se não houver arrependimento da pessoa e um ato sacrificial da outra em perdoar mediante o arrependimento da pessoa, se não houver esse ato sacrificial, vai continuar tudo como está. Portanto, a comunhão permanece quebrada, apesar de toda a lógica, a ortodoxia, se não houver amor sacrificial. Então, Paulo admite que gostaria de manter Onésimo, mas ele recusa-se a fazê-lo sem o consentimento de Filemon. De acordo com a tradição, parece que Onésimo voltou a ser companheiro de Paulo, porque Filemon liberou, e há alguns que defendem até, como Inácio, na epístola de Inácio, aos Efésios, que ele foi bispo, pastor, portanto, da igreja de Éfeso por um período. Mas isso é tradição, não está na Bíblia. Note o verso 14. Nada quis fazer sem o teu consentimento. Então, esse detalhe, ele é fundamental. Paulo respeita a liberdade moral e a consciência cristã de Filemon. Ele sabe que um bem praticado por obrigação, ele perde a sua beleza espiritual e o seu valor também. Portanto, um ato correto que é realizado por constrangimento não glorifica a Deus da mesma forma que uma obediência voluntária. É tão maravilhoso quando a mensagem toca o coração e a pessoa diz assim: olha, eu estava a pensar em criar problemas, mas à luz da palavra do Evangelho, eu vou me render a Cristo e eu vou fazer isso por amor a Jesus. O resultado é outro, totalmente diferente. Então, a obediência cristã que agrada a Deus nasce de um coração transformado pela graça e não de uma pressão externa ou porque tem que fazer, não tem jeito. Portanto, não é forçada, é uma escolha. E como é que podemos conectar isso com o Evangelho, para nós concluirmos essa mensagem, conectando-a a Cristo? Porque ela aponta diretamente para Cristo. Jesus não reconciliou o mundo com Deus, impondo-se pela força, mas oferecendo sem amor. Foi isso que ele fez. Então, a cruz é o supremo ato de persuasão divina. É a forma mais eloquente com que Deus demonstrou o seu amor. Deus atrai o coração não pela coerção, mas pela graça sacrificial. Cristo tem autoridade? Será que ele tem? Será que Jesus tem autoridade? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Tem. Mas o que ele fez? Deu-se a si mesmo, por amor. Então Paulo trata Filemon da mesma forma que Cristo nos trata. Ele não impõe obediência, ele cria condições para que ela brote da gratidão de um coração, portanto, moldado pelo Evangelho e transformado pelo Evangelho, que reflete o caráter do Senhor Jesus Cristo, em quem a verdade jamais é diluída pela graça e que a graça também nunca enfraquece a verdade e a justiça é satisfeita no amor. Há um equilíbrio. A verdade não é diluída, a graça é mantida, tudo de uma forma harmônica, de modo que naquele ato a verdade é estabelecida, a justiça é estabelecida e o amor é demonstrado. Tem de haver isso
na nossa dinâmica na igreja. Mas não é fácil fazer isso, é preciso muita sabedoria. E é uma obra do Espírito Santo, que ocorre nas relações, mas essa disposição e esse caminho do Evangelho é que deve ser seguido. Portanto, a sabedoria do Evangelho, ela é aplicada aqui às relações, e essa passagem nos ensina que a unidade verdadeira não se constrói por decretos, mas por corações moldados pelo Evangelho. Queremos uma igreja unida? Vamos não apenas ouvir o Evangelho, mas viver a vida cristã a partir desse paradigma do Evangelho. E Paulo mostra que a reconciliação, portanto, nasce quando a autoridade se submete ao amor, quando a verdade é comunicada com graça e quando a obediência brota da liberdade renovada do Espírito Santo. Quando eu obedeço livremente, quando eu submeto a autoridade ao amor, usando essa autoridade moldada pelo amor, e quando também eu comunico a verdade do Evangelho com graça. Toda essa dinâmica nós encontramos aqui na carta de Paulo a Filemon. Esta é a sabedoria que o Evangelho produz. Uma sabedoria que não resolve, que não apenas resolve os conflitos, mas que transforma corações segundo Cristo. Eu não quero apenas uma igreja calminha, reunida todos os domingos, e todo mundo cumprindo suas obrigações básicas. Eu quero que haja amor verdadeiro entre nós. Eu quero amar mais os irmãos e ser amado pelos irmãos. E quero que esse amor não seja um amor platônico, o amor dos livrinhos que o irmão encontra nas estantes do continente, para falar acerca de um amor que é um sentimento forte, porque talvez eu não vou ter um sentimento forte, mas eu quero ter atitudes fortes, de amor prático. E isso aqui exige obediência ao Evangelho. Que o Senhor Deus produza isso na nossa igreja, na nossa vida. E é nessa lógica redentiva que a carta então continua a conduzir-nos até o ponto que eu diria culminante da imputação, do perdão e da nova humanidade em Cristo. Que possamos viver isso na nossa prática. Amém, meus irmãos?